Meus amigos, primeiramente bom dia a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. Bom feriado a todos. Quem estiver viajando, boa viagem, tranquilidade. Quem estiver em casa, só descansar, acalmar os nervos e é isso daí. Vou fazer um resumo breve a respeito desses jogos, né, do Super Mundial que rolou ontem. Mas antes disso, eu peço que vocês deixem o like de vocês, comentem, compartilhem e me sigam nas redes sociais. Vou deixar o link do meu Instagram na bio do vídeo, tá? E é isso daí, tá bom, pessoal? Vamos começar primeiramente pela vitória do Palmeiras, onde o Flaco Lopes decide com um gol, tá? Onde ele é muito importante na partida. O jogo muda muito quando entra ele e o Maurício. O Maurício é um dos principais jogadores do Palmeiras nessa temporada, tá? Ao lado do Flaco Lopes, do Estevão, do Giai, do Piquerez, do Gustavo Gomes, do Richard Rios. É um time que vai quase todo bem aí. Na verdade, bem, mas com alguns destaques acima dos demais. E o Maurício, o Flaco, é um deles, tá? Flaco Lopes não foi só importante no gol, mas como também foi muito importante naquela cobrança de bola parada que o. Eu esqueço o nome do jogador, cara. O Aníbal cruza na área e daí ele sobe, né, o cara, ele sobe para tentar cabecear, mas daí meio que deixa a bola imprevisível, o que atrapalha o campo de visão dos defensores, né, do defensor não, foi um atacante. O atacante, por sinal, é o destaque do Awali, tá? Que sobe de cabeça, mas como que o Flaco pula na frente, né? O Flaco é muito alto, tem 1,90 m de altura. Ele pula na frente e atrapalha que o zagueiro afasta a bola e meio que ela pega, que ele não consegue subir no tempo certo, ele sobe depois que a bola já tinha passado e a bola pega um pouco na cabeça dele e entra para dentro do gol de maneira como se fosse um arco assim para dentro do gol. O Palmeiras abre o placar de 1-0, né? Só que no início ali do primeiro tempo, o Al-Ahly agride muito bem, inclusive a diferença de troca de passes é absurda, né? Necessariamente é absurda, mas o Al-Ahly trocou mais passes que o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi mais efetivo, soube se defender muito bem com o Gustavo Gomes na hora certa, o Giai fez o seu papel, o Piquerez também fez. Não soube só se defender, mas se defender saindo jogando ali com o Estevão muito bem correndo pelas pontas. Foi eleito o melhor jogador, para mim poderia ser o Flaco também, que fez os dois gols e foi importante no primeiro gol. Rios, muita briga em campo, tem muita força de arrasto, arrastou muito bem o meio de campo do Palmeiras ali quando era para arrancar, fez isso muito bem contra o Porto e por aí vai. E a gente tem um problema também com o Palmeiras que sofre na hora de ser efetivo para poder fazer o gol, tá? O Vitor Roque, inclusive, é um desses responsáveis, né? Porque ele ganha no corpo e finaliza de qualquer jeito. Eu acho que falta ele pensar mais frente ao gol, falta ele mais refletir, porque ontem ele ganha muito bem de um zagueiro do Awali, só que ele chuta de qualquer forma, depois o juiz apita. E se não tivesse apitado o lance, cara, seria até juvenil ele fazer aquele tipo de atitude. Ele poderia muito bem rolar para o Estevão finalizar e o Palmeiras abrir um 3-0 aí ao final do jogo aí, né, cara? Só que o jogo muda quando tira o Vitor Roque, põe o Flaco Lopes e o Maurício que dá o passe. O Flaco Lopes usa muito bem a sua força, a sua altura, tanto que o zagueiro tenta dar um carrinho ali, não consegue recuperar a bola e o Flaco chuta de canhota batendo o colocado, abrindo o placar de 2-0. E o jogo do Palmeiras se resume a isso aí, um time que no início soube se defender muito bem do Al-Ahly, foi entendendo o jogo pouco a pouco. O Palmeiras e o Al-Ahly já encontrou algumas vezes no Mundial de 2021 e no Mundial de 2022. Tá? No primeiro, o Palmeiras é eliminado lá em 2021 nos pênaltis e o segundo, o Palmeiras elimina o Al-Ahly indo para a final contra o Chelsea em 2022. Mas o resumo do jogo foi isso daí. Né? Foi um jogo tranquilo para o Palmeiras e tal, com algumas diferenças aí, como a troca de passes do Al-Ahly foi maior, os desarmes também, né? As faltas do Al-Ahly também foi menos aí, mas o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo e conseguiu, né, uma vitória depois de empatar contra o Porto de 0-0. Indo para o jogo do Inter Miami, foi uma atuação muito boa do Messi. O Messi cria duas oportunidades claras de gol para o Suárez ali, fora
a influência que o Messi tem em ajudar os companheiros a organizar o meio de campo, né? Toda hora chega na área. Infelizmente o Suárez perde duas oportunidades com dois passes do Messi, mas o Suárez a gente entende que é um cara que sofre de artrose no joelho, já tem seus 37 anos aí, acho que ele é mais novo que o Messi um ano, onde ele perde algumas oportunidades aí, mas é um cara que não deixa de se brigar. Outra hora ele estava no meio de campo ali ajudando também na força de arrasto, pulando, indo para dentro da área para tentar buscar a finalização. É um centroavante muito inteligente que vai agregar muito para o Inter Miami ainda nesse Mundial. E vai ser um acrescento a mais no jogo contra o Palmeiras na segunda-feira, às 22 horas aí pelo Grupo A. Né? Levando o lado do Porto, o Porto consegue um pênalti do Allende em cima do Francisco Moura, se eu não me engano, acho que foi Francisco Moura, tá? Foi em cima do Francisco Moura ou do João ou do Mário, não sei, mas consegue um pênalti aí que o Allen consegue, acho que é Allen ou Allende, é Allen mesmo, que são dois, é um Allen e o outro Allende, né? Mas eu acho que esse zagueiro é Allen mesmo. Ele cria um pênalti em cima do Francisco Moura, né? E daí o Porto abre o placar com o Samu, né? Só que quase que o Stari consegue fazer o mesmo feito contra o Al-Ahly, né? Que foi defender um pênalti, mas não consegue se defender, mas para o Samu Lino em algumas vezes, tá? Destaque também vai para o Falcão, que ajudou muito bem o meio de campo, inclusive tirou um gol em cima da linha, né? Do Mora, né, que chuta, né, e depois a bola passa para o Stari e ele tá lá atrás para poder cabecear, então tira o gol, o que poderia ser um empate do Inter Miami, o que ia bagunçar o grupo mais ainda, e por aí vai, né, cara. Depois o Weigand consegue um cruzamento que para mim faz uma partida muito boa. Apesar de eu achar ele nervoso no jogo do Inter Miami, eu achei ele um pouco nervoso, mas ele consegue muito bem fazer uma partida muito boa, não só pelo passe que ele deu, tá, mas pela partida constante que ele fez ali em desarmar, pela briga, pela garra, e é isso daí. A gente viu, pessoal, apesar de tudo, né, mesmo com o Segovia abrindo o placar com a pancada e tal, o Inter Miami ganhou o jogo. Eu reparei, eu estava dando uma olhada que as estatísticas elas não foram tão distantes assim não, cara, no sentido do Inter Miami ter uma qualidade abaixo do Porto. O Porto tem mais uma qualidade a mais de mapear o jogo, assim, de sair jogando, né, apesar de não ser a melhor fase do Porto. Mas o Inter Miami não tem essa qualidade que o Porto tem, mas com a força de vontade ali, mas com a força de vontade ali, conseguiu manter um jogo constante e não deixou, cara, as estatísticas como passe, desarme, cartões, finalização, troca de passes, não deixou todos esses atributos ser levados pelo Porto e não conseguiu gols milagrosos. O Inter Miami, na força do esforço, conseguiu equilibrar suas estatísticas contra o Porto, que tem mais qualidade, tá? Então é uma vitória muito grandiosa do Inter Miami, com um destaque incrível, que é o acrescento desse vídeo também, né? Que é o gol de falta do Messi, cara. O Messi decide a partida, o Messi é o melhor da partida, o Messi joga muito bem, o Messi cria oportunidades. O poder de influência que esse cara tem em um time, mesmo com 37 anos, é uma coisa absurda, cara, é uma coisa fenomenal. 37 não, 38 anos, cara. Tem 38 anos. É uma coisa absurda. Ele faz um gol de falta, o que sacramenta a vitória do Inter Miami de muito esforço em cima do Porto aí, né, cara? Ou seja, já são 60 jogos, 50 gols e eu acho que 24 assistências. O que dá a ele 74 participação em partidas, ou seja, as participações em partidas são maiores que o número de partidas. O que é absurdo para um cara que tem 38 anos, cara. Entendeu? Ah, mas o campeonato é fraco. Não importa, cara. É o Messi, não tem jeito. O Messi tem uma capacidade incrível de influenciar, e não só como influenciar, mas como decidir. E parabéns pela vitória do Inter Miami, que se empatar com o Palmeiras aí, vão ser os dois classificados do grupo A. Fechando o grupo A, vamos para um jogo muito memorável, né,
do Botafogo e do PSG. Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, não só atual campeão da Libertadores, mas como é o campeão inédito da Libertadores, né? Ou seja, é o seu primeiro título, né, continental. Assim como é o primeiro título também do PSG, que goleia com muita facilidade a Internazionale na final da Liga dos Campeões. E assim como o Botafogo também faz um jogo muito seguro contra o Atlético Mineiro ali. Pablo, acho que foi 3-1, cara, se eu não me lembro. 3-1, ganhando com muita autoridade, mas o Atlético também deu muito trabalho. Mas vamos falar do jogo de ontem. Ontem, para mim, aquela estratégia que colocaram o Arthur ali de meio campo ali na ponta ali para poder chegar mais rápido no Kvaratskhelia, né, que é muito rápido pelas pontas. Tanto que o Kvaratskhelia cria algumas oportunidades ali, fez o John trabalhar um pouco. O Arthur chegava muito rápido nele, o que dificultava ele, não deixava o corredor liberado para ele realizar a jogada característica que é a dele, que é vir pelo corredor do meio, dar aquela pedalada, cruzar ou então puxar para o meio e bater, que é muito característico de um ponta, e ele executa isso muito bem. Então a estratégia de manter o Arthur ali, fazendo a linha de 4 meio-campistas, deixando o Arthur aqui desse corredor e impedindo que... Aqui está a minha direita, tá? Mas você pode muito bem usar aqui a esquerda também. Mas o Arthur ficou na ponta do meio de campo direito ali, fazendo com que o Kvaratskhelia não construísse jogadas, que é um dos protagonistas desse PSG vencedor, que ganhou a tríplice coroa praticamente, né? Sendo isso, anulando o Kvaratskhelia, o PSG perde um pouco da sua criatividade, além do PSG não ter aquele camisa 9 lendário, o que para mim também ajudou ou dificultou o PSG, ao mesmo tempo beneficiando o Botafogo. Por outro lado, você tem uma partida muito boa que o Alan, eu tenho essa dificuldade, gente, eu acho que é Alan, não sei. Algumas pessoas falam de Alan, outros falam que é Alan, mas eu vou falar Alan, né, que joga muito bem de volante ali como meio campista e defende muito bem. E ontem deu para ver que é uma característica muito boa dele a marcação, ou seja, ele marcou o Vitinha e reteu o potencial de criatividade que o Vitinha tem, que é um dos melhores meio-campistas dessa temporada europeia ao lado do Pedro. Então, quando você marca muito bem um cara igual o Vitinha, que é o cérebro desse time do PSG, claro que tem outras engrenagens também, mas ele é o cérebro desse time, o time sofre com criatividade. E foi isso que deu um tempo a mais para o Botafogo trabalhar em cima do sistema ofensivo e defensivo do PSG. Entendeu? Isso foi muito característico na roubada de bola que o... Deixa eu ver como é que é o nome do jogador, cara, do meio campista. Savarino, né, que deu o passe ali. O Igor Jesus ele ganha no corpo, o que é muito característico dele. Era muito comum, cara, e principalmente no gol, antes do Savarino dar o passe, ele vem brigando por meio de campo para recuperar a bola. E ali eu acho que o Alan tabela com o Savarino. E daí o Savarino consegue um passe para o Igor Jesus consegue fazer a parede, ganha na arrancada. A bola acho que chega a pegar no Donnarumma ali, mas entra muito bem, ele bate colocado ali. Donnarumma é muito alto ali, mas conseguiu vencer com o chute colocado do Igor Jesus e abriu o placar de 1-0. E daí o Botafogo tentava agredir, o PSG conseguia agredir, mas o Botafogo não só colocou os zagueiros para poder se defender, mas eu acho que todo mundo pensou ali de maneira coletiva, trabalhando em cima do ataque deles, ao mesmo tempo se defendendo muito bem. E foi uma aula, cara, de estudo do Botafogo em cima do PSG. Ah, mas o PSG poupou, não sei do que, cara, não importa, tá? Não importa se poupou ou não. É uma vitória muito grandiosa do PSG e ao mesmo tempo isso prova que o futebol daqui também é muito bom de assistir. O futebol daqui é disputado e o futebol daqui tem qualidade. Por mais que não jogaram todos os titulares do PSG, como o Nuno Mendes, que é um dos destaques ali, Gonçalo Ramos também não jogou, o Botafogo fez uma partida muito segura,
conseguiu ganhar, conseguiu segurar o resultado sem muita pressão, ao mesmo tempo atacava algumas vezes, mas boa parte ficou recuado, mas foi um recuo de não desespero, mas de um pensamento ali por trás do porquê recuava mais, mas atacou quando foi preciso. É isso que importa. É uma aula de futebol de como se defender atacando de maneira mapeada, de maneira bem pensada, de maneira inteligente, e passa uma credibilidade a mais para o nosso campeonato que merece ser valorizado. E todo mundo ficou feliz, cara, com a vitória do Botafogo, porque isso é um passo muito importante. Não só pela partida que o Palmeiras fez contra o Porto, não é só pela partida que o Fluminense fez contra o Borussia, de forma alguma. Claro que hoje tem o Flamengo para jogar, mas eu não vejo essa diferença drástica de qualidade entre Palmeiras e Chelsea. Palmeiras e Chelsea, Flamengo e Chelsea, perdão, um jogo que vai acontecer hoje às 15 horas. Tá, mas o Botafogo deu uma aula e mostra que a gente tem futebol interessante, sim, cara. E dá para perceber que essas equipes europeias, elas também estão valorizando esse campeonato, porque não é o simples mundial, é o super mundial de clubes, é a Copa Mundial de Clubes. Tá? Então é desfrutar, é ficar feliz, é entender que a gente está indo bem na competição, que a gente está conseguindo manter os resultados, que a gente está atacando muito bem. Os empates entre Palmeiras, Porto e Borussia não são empates qualquer, o Palmeiras agrediu o tempo todo. O Fluminense, para mim, jogou melhor do que o Palmeiras, que agredia muito bem também, perdeu oportunidades claras, e a gente está com muita autoridade, e eu estou confiante que os brasileiros vão avançar aí sim, tá, gente? Então, sendo isso, todo torcedor do Botafogo, e não só torcedor do Botafogo, mas como nós também, que não somos botafoguenses, estamos felizes torcendo por times brasileiros, e o Botafogo ontem representou isso muito bem. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. O vídeo saiu um pouco longo, mas é porque foi um resumo aí muito longo e eu precisava trazer lances do Mundial de Clubes aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, me perdoa, estou muito gripado, minha garganta está secando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau.